Doutor isso, a imprensa especializada, e começou um alarme, e daqui a pouco eu vou ser um pouco crítico com relação a isso, um alarme bem exagerado, mas que tem chamado a atenção e até causar medo na hora de usar. Termina, inclusive, pessoas optando por não usar o sistema operacional Android ou alguma smartphone com ele, com medo dessa empresa que diz: o negócio está feio fora de controle. Um dos objetivos dessa palestra é a gente conversar sobre esse exagero também. O Zitmo, na realidade, o Org.net Zeus foi importada para ambientes novos, recebeu esse nome Zitmo, infectou e fez a prova de conceito e começou a utilizar, de fato, smartphones com Symbian, BlackBerry, o Windows Mobile, e o que você tem agora é que ele foi importado também para o Android. E isso causou, veio causando um grande problema, porque é uma coisa bem. A forma de regulação do Zitmo é agressiva. Ela explorava na versão 2, antes da 2.3.4, da 2.3.3, uma vulnerabilidade onde ele podia se tornar root do equipamento sem a necessidade de métodos convencionais de se tornar root. Então, só isso já dava um poder de fogo muito grande. Além do que, o que se tem de mais precioso dentro do smartphone? O que se tem de precioso dentro dos computadores? Informações pessoais e mais agora também aquelas SMS trocados, e-mails conversados. E o que se observou também é que muita gente passou a usar smartphone de uma forma menos preocupada com a privacidade, porque achava o seguinte: se eu guardar fotos pessoais no computador, alguém pode ir lá e mexer. Mas o smartphone só eu que mexe, bota minha senhazinha. Então é comum que se relaxe um pouco na guarda de informações confidenciais, fotos íntimas, por exemplo, tem sido frequente a disseminação de fotos íntimas de pessoas famosas, por quê? O smartphone ninguém vai mexer, está aqui. Então, além do roubo e coleta dessas informações de forma convencional, o Zitmo também tem esse potencial de pegar fotos, imagens, documentos e telefones, SMS trocados e enviar remotamente. Então, um grande problema aí. O Zitmo data aí de julho, né? Recentemente, em agosto, o Gigermacher trouxe mais uma vez o terror aí, o consertado do Zitmo, pelo menos com a atualização para o 2.3.4, você tem o Gigermacher com uma nova característica de infecção por malware no Android. A infecção baseada no mascaramento de aplicações aparentemente legítimas. Coisas que uma técnica era muito utilizada até pouco tempo e que foi diminuída em função da atitude radical do poder gestor da internet no Brasil de verificar nomes muito próximos. Não sei se vocês lembram, até pouco tempo atrás, pouco tempo você tinha sites, era possível registrar www.brasil.com.br e você podia registrar isso e botar uma página falsa e até se descobrisse aquele nuzinho ali, do jeito que você tem os bancos usando www.1.banco do Brasil é do banco, mas www.1.banco do Brasil não é do banco, e podia se registrar. Né? O gestor passou a ser um pouco mais rigoroso nisso aí e bloquear. Apresentar um parênteses aí, um dos casos que eu estou pedindo como gestor fazer isso foi no site folhadebandeira.com.br, se vocês viram, ou vocês tomaram conhecimento, que vendia drogas pela internet e mandava via CDS para cá. Cocaína, púrpura e maconha e por aí vai. Folhadebandeira.com.br e porque as pessoas, o que é isso? Não é operacional. E não vamos olhar no dono do site. Era vindo da sua sala, era o dono do site, e no final das contas, quando virava do lado, era verificado que tinha sido usado e registrado. Foi no programa 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí disse, não, tem que tomar alguma posição. Claro, aí a gente fosse falar disso aqui, a gente ia entrar nos problemas dos projetos de lei para quem é que deve usar nomes na internet, se Lula botou no PR deve ser o presidente, o monstro do mal, o restaurante,
ou um amigo, quem é que tem direito de usar os principais domínios. Mas o fato é que essa técnica usada em modificação do nome para fraudar bancos é usada também, ou passou a ser usada pelo Ginger Master, que disponibilizava seu aplicativo conhecido era Adobe Acrobat Reader, ele mudava Acrobat Reader com R minúsculo. E aí você, esse vídeo, ele podia registrar aquele app com outro nome, mas ninguém via que o Rzinho estava minúsculo. Ou Reader com 2E, com um D a mais, e isso passou a ser uma técnica velha, mas que pegou muita gente, porque procurava lá, eu quero baixar a versão mais nova do Adobe, do Acrobat. E aí aparecia um Acrobat verdadeiro e baixa o outro. E de repente ela dizia, baixa aqui e ganha também, sei lá, uma senha com Hack Hill, né? E ele ficava naquilo ali, baixava e instalava o Ginger Master. McAfee, e aí começa a questão dos antivírus, as empresas passaram a investir forte no desenvolvimento de função do mercado, mas também na especulação e função do mercado também. Agora é algo preferencial de vírus, mal e positivos novos. Claro, se o número de usuários aumentou, o número de infecções vai aumentar. Isso é natural e óbvio. Se nós tivéssemos aí o número de usuários de vírus maior do que um vírus, nós teríamos mais vírus para vírus do que um vírus. Isso é uma coisa natural. Mas o fato é que as empresas de vírus, como a McAfee colocou, no terceiro semestre de ano, praticamente só foram criados malwares para atingir a plataforma do Google, ou diante da qualificação dos programas, a empresa aumentou sua previsão de 70 milhões de malwares para 75 milhões de malwares, o maior ponto da história do software. Então isso gera, claro, mais mercado, o medo e a necessidade de instalar no vírus, mas também um quanto desnecessário no mercado. Pergunta, como é que eu garanto que não há malware no app? Vamos para o outro lado. Primeira solução ou sugestão de imediato era use a App Store confiável. E quem é a App Store? O gerenciador de aplicativos padrão do Android. O Android Market. Ok, só baixa aplicativos de lá. Isso é suficiente? Infelizmente não. Mas é o mais recomendado. Só instala aplicativos para Android do Android Market. Ou se você tiver certeza da origem daquela aplicação. Vai ser comum, e já começa a ser comum, as empresas presentearem ou diminuírem, subsidiarem a venda de equipamentos móveis para os seus funcionários e colocarem aplicativos específicos da empresa. Por exemplo, recentemente aí você viu o censo, os UPAUs, e a tendência vai ser que você tenha os coletores de luz, de água, todos usando smartphones e palmos. É natural que as empresas, as instituições, elas criem suas apps. E para não colocar no Android Market, elas vão distribuir. Então, claro, se a empresa está colocando, você confia. Mas desconfiar de receber por e-mail. Você tem um Android, parabéns, eu tenho aqui em última mão para você uma aplicação bem interessante. Ou uma chave tradicional. Determinado app é pago. $2, mas é pago. Olha, eu tenho ele aqui desbloqueado. É só pegar e instalar. Por $2 você vai lá e baixa aquele app e instala uma fonte não convencional. Mas bom, vamos voltar para o Android Market. Usar ele é suficiente, é uma base pública e é recomendado que só se instale em parte dele. Mas deve ter alguns cuidados adicionais que a gente comenta daqui a pouco. A possibilidade de análise e comentários de outros usuários também é interessante. No Android Market você tem o ranking daquela aplicação, quantas pessoas baixaram, qual o comentário de utilização, e os apps deveriam ser testados pela Google, aí não está o problema. Hoje, a identificação de malware dentro do próprio Android Market, ele é feito pelo Google sob denúncia. E essa é uma das questões mais críticas. Então, é possível sim se colocar aplicativos com malware dentro do Android Market, e até que o Google descubra e que retire de lá, ele pode causar um certo malefício. Vou parar daqui a pouco eu continuo, está do lado bom disso aí. Então, usar o Android Market tem um risco,
mas não garanto que todos os apps da base estão imunes. Hoje, com 25 dólares, você se cadastra no Hotmart, faz um app bom ou mal e coloca lá para ser distribuído. Quando existe denúncia, a Google remove, mas até que isso aconteça, pode instalar vários malwares aí nos smartphones por aí afora. E aí, a constatação disso, aí é uma das informações que a Google removeu de uma vez só 21 apps que tinham malware, mas pelos relatos, basta procurar no próprio Google, e de uma vez só era pelas 50 malwares, 50 apps que estavam dentro do Android Market, ou mais radicalmente, o Google já fez que 2 ou 3 apps pertencentes ao mesmo usuário estavam com malware, e o Google foi lá e retirou todos os apps daquele usuário, já prevendo se tinha 3 com malware, os outros não tinham, mas ele não deveria estar ali. Mas o fato é que, pelo menos isso, sob denúncia, ela tira